Estes tempos, as pessoas falam muito em desigualdades. A propósito do facto que 1% dos mais ricos tem muito mais do que qualquer um. A maioria dos estudos se concentra sobre os Estados Unidos. Eu penso que essa mesma história deve ser contada com propósito à desigualdade em todo o mundo. Fiz algumas pesquisas e foi o que eu encontrei através de fontes seguras como a das Nações Unidas. Enquanto os Estados Unidos estão completamente fora de controle, as coisas estão bem piores sobre o resto do planeta. Começamos por este gráfico. Uma repartição perfeita das riquezas entre todos os seres, cada um dividido em 5 grupos iguais. Agora vejam em fato quanto cada grupo possui. É chocante, não é? 80% das pessoas do mundo não têm praticamente nenhuma riqueza. Até mesmo difícil de os ver no gráfico. Enquanto isso, os 2% dos mais ricos possuem mais riquezas que a metade do resto do mundo. Vejam este gráfico de um outro ponto de vista. Pegamos a população mundial com 7 bilhões de indivíduos e reduzimos-la a 100 indivíduos representativos. Como assim? A gente pobre à esquerda e a gente rica à direita. Agora vejamos as riquezas totais no mundo. Aproximativamente representa 223 bilhões de dólares a distribuir. Uma grande maioria não tem praticamente nada para educar as crianças, nem como pagar os medicamentos básicos. Enquanto 1% dos mais ricos acumulam praticamente 43% das riquezas do mundo. A base que representa 80%, seja 8 pessoas sobre 10, possuem apenas 6%. Mas mesmo isto não mostra verdadeiramente a virada extrema das coisas. As 300 pessoas mais ricas da Terra possuem a mesma riqueza que as 3 bilhões de pessoas mais pobres. Assim, o número de pessoas necessárias para encher um avião comercial de médio porte tem mais riquezas que as populações da Índia, da China, dos Estados Unidos e do Brasil juntos. Podemos também ver estas diferenças geograficamente, com uma diferença enorme e crescente entre alguns países e a maioria dos países do mundo. A maioria das vezes, na história, as coisas estavam bem mais iguais. Dezenas de anos atrás, os países ricos eram apenas 3 vezes mais ricos que os países pobres. No fim do colonialismo, no fim dos anos 60, eles eram 35 vezes mais ricos. Hoje, eles são mais ou menos 80 vezes mais ricos. Os países ricos tentaram compensar isso dando ajudas aos países mais pobres. Aproximativamente 130 bilhões de dólares cada ano, isso representa muito dinheiro. Então por que as diferenças de riquezas foram mais crescentes? Uma das razões que eu encontrei é que as multinacionais tiram mais de 900 bilhões de dólares dos países pobres cada ano, sob a forma de evasões fiscais chamadas preço de transferência. E, ainda mais, todos os anos os países pobres pagam 60 bilhões de dólares em serviço de dívida aos países ricos, sobre empréstimos que já foram reembolsados várias vezes. E, enfim, também tem o dinheiro que os países pobres perdem por causa das regras de comércio impostas pelos países ricos, para ter acesso a mais recursos e a um preço do trabalho mais barato. Os economistas da Universidade do Massachusetts calcularam esse custo dos países pobres a aproximadamente de 500 bilhões de dólares por ano. Tudo isso, colocado ponta a ponta, representa mais de 2.000 bilhões de dólares que passam dos países pobres aos países ricos todos os anos. Os governantes dos países ricos amam dizer que eles ajudam os países pobres a se desenvolverem. Mas quem desenvolve quem aqui? Isso me faz dizer que tem algo de errado com as regras básicas da economia mundial. Não podemos estar de acordo em que as riquezas do nosso planeta estejam concentradas e entregues às mãos de uma minoria de pessoas. A única resposta razoável e a única chance é de mudar as regras. As pessoas sempre vão dizer o que você deve fazer, o tipo de pessoa que você deve ser. Elas vão lhe dar regras para se cumprir.
Algumas regras serão justas, o tipo que torna a vida melhor para todos, ou protege aqueles que precisam de proteção. Algumas regras são bem intencionadas, mas acaba ferindo as pessoas ao longo do caminho. E algumas regras, bem, estas nunca tiveram por objetivo serem justas em primeiro lugar. Nós mudamos todos os tipos de regras, como as que diziam a alguém que valeu menos do que a pessoa ao lado delas. E até mesmo regras sobre quem pode fazer as regras. E chega um momento em que você tem que se perguntar: existem regras que eu não vou tolerar mais? E eu posso fazer parte na mudança destas? Juntos, podemos fazer novas regras. É aí que você começa a mudar o mundo.